Bom dia, eu vou começar aqui mais uma live. Vou começar com a oração da manhã para em seguida fazer a nossa reflexão bíblica. Pelo sinal da Santa Cruz do Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho. Amém. Jesus, José e Maria, meu coração eu vos dou e minha alma. Meu Deus e Senhor, em quem creio e espero, a quem adoro e amo de todo o meu coração. Dou-vos graças por me teres criado, remido, feito cristão e conservado esta noite. Ofereço-vos e consagro a vossa honra agora todos os meus pensamentos, palavras, obras e trabalhos, com a intenção de lucrar todas as indulgências concedidas, que apliquem sufrágio das almas do purgatório, especialmente das que sejam mais do agrado de Maria Santíssima e de minha particular obrigação. Humildemente vos peço perdão de todos os meus pecados e me pesa do íntimo do meu coração de ter-vos ofendido. E pelos merecimentos de Jesus Cristo e de Virgem Santíssima, suplico-vos me dei graças para nunca mais vos ofender. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Virgem Mãe de Deus, entrego-me por vosso Filho, em honra e glória de vossa pureza. Ofereço-vos minha alma e corpo, potências e sentidos, e vos suplico que me alcanceis a graça de não cometer jamais nenhum pecado. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo de Deus, que sois meu zeloso guardador, pela piedade divina iluminai-me, guardai-me, regi-me e governai-me. Meu Deus, eu vos ofereço esta obra. Dai-me vossa santa bênção. Dai-me paciência, meu Deus, e aceitai este trabalho, o que agora me aflige em satisfação de meus pecados. Bendito seja Deus, seja tudo por Deus. Infundi, Senhor, como vos suplicamos. Oremos. Infundi, Senhor, como vos suplicamos, a vossa graça em nossas almas, para que nós que pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz. Sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assim seja, né? Pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar, e a Puríssima Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe e Senhora nossa, concebida sem mácula de pecado original, desde o primeiro instante de seu ser natural. Amém. Vamos começar agora a nossa meditação semanal, né? A nossa meditação, e vamos
começar por aqui. Não julgar antes da hora. Que cada qual nos considere, pois, como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus, ora que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, porém, pouco me importa ser julgado por vós ou por um tribunal humano. Aliás, eu nem sequer julgo a mim mesmo. Verdade é que minha consciência não me afasta de nada, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Portanto, vós também não julgueis nada antes da hora, até que venha o Senhor. É Ele que revelará o segredo das trevas e manifestará as intenções dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor que merecer. Então, pessoal, esse trechozinho aqui é bom destacar que existem dois tipos de julgamento. Existe o julgamento da vida eterna, que é dito só por Deus. Quando ele diz aqui, quando Paulo diz aqui, né? Aliás, eu nem sequer julgo a mim mesmo. A verdade é que minha consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me considero justificado. Então, quando ele fala aqui, nem por isso me considero justificado, ele quer dizer assim, nem por isso eu considero que eu devo ir para o céu só porque minha consciência não me aflige em nada, né? Porque essa segurança a gente, olha, o que é o orgulho? O orgulho é o pecado, é chamado pecado de Satanás, né? O primeiro orgulhoso. O orgulho é você se colocar no lugar de Deus, no lugar da própria verdade, você ser sua própria verdade, você ser, é, como é que diz, você ser o seu próprio juiz, ou seja, você julgar a si mesmo, né? Você se colocar nesse lugar de Deus. Então, o orgulhoso, ele tende a achar, a tomar o lugar de Deus e achar que eu estou salvo ou eu não estou salvo, né? Ele tende a dizer bem assim, eu sou melhor que você, né? E por eu ser melhor que você, eu tenho o direito de julgar a mim e a você. Então, isso a um cristão não cabe, porque o julgamento eterno, só Deus pode fazer. Dizer que uma alma vai para o céu ou para o inferno, só Deus pode fazer. Mas também tem outro versículo, que eu não me recordo agora qual é, mas se vocês pesquisarem, vocês acham, que vai dizer que cada um julgue sob sua reta razão. Mas aquele julgamento, esse versículo, ele se refere ao julgamento do nosso dia a dia. Por exemplo, o que é um julgar? O que é julgar? Julgar é você escolher entre dois bens, entre um bem maior e um bem menor. Julgar é isso. Então, por exemplo, quando você diz assim, eu vou para o céu, você está se colocando no lugar de Deus, porque você está julgando, ou seja, você está escolhendo um bem maior e você não pode se oferecer. Só quem pode nos oferecer esse bem maior de ir para o céu ou para o inferno é Jesus Cristo, né? Na verdade, o ir para o inferno, de certa forma, é nós que escolhemos, né? Nós que julgamos escolher. Mas o ir para o céu, a salvação foi dada por Cristo, né? Então a gente não pode se colocar no lugar de Cristo e dizer assim que eu vou para o céu ou ou fulano foi para o inferno, né? Ou fulano foi para o inferno. Então, como eu dizia, julgar é escolher entre dois bens, um maior e um menor, né? Julgar é entre a escolha de dois bens. E como só relembrando, né, quando se trata do bem eterno, quando se trata da esperança de nossa alma, só Cristo pode fazer esse julgamento. Porém, existem julgamentos que a gente possa fazer segundo a reta razão. Por exemplo, você pode escolher entre beber sei lá, um exemplo que me vem agora é esse, você que tem lactose, você pode escolher. Você que tem intolerância à lactose, você pode escolher comer uma comida com leite e ter algum desconforto, ou você pode escolher comer uma menina sem leite. Isso é um julgamento, porque você está julgando um bem maior e um bem menor, né? Que no caso aqui seria a comida. Mas assim, e outras coisas também. Você pode julgar, por exemplo, a escola que seu filho vai estudar.
Né? Você pode escolher uma escola que tem determinado procedimento que, no seu entender, é melhor do que outra e só sobrou aquela, né? E que você sabe que é pior. Então a gente pode fazer vários julgamentos. A gente pode julgar, por exemplo, no trânsito. Hoje eu tive um exemplo bastante que me fixou a memória, né? Uma pessoa tava, um caminhoneiro queria virar à esquerda, né? Só que tinha a contramão contra ele, né? A contramão, e tinha vindo vários carros e um ia mais distante, uma moto vinha mais distante e ele julgou que dava tempo dele passar, ou seja, ele escolheu. Eu não quero esperar. O pensamento dele foi o quê? Eu não quero esperar, então eu vou passar logo. Eu vou passar logo. Então ele fez essa escolha. Ele julgou que essa era a melhor escolha. Então ele foi e seguiu. Só que o motoqueiro quase bate nele porque o julgamento que ele fez talvez não tenha sido o mais certo, né? O mais certo. Graças a Deus não houve nenhum acidente, mas só para vocês entenderem que existe o julgamento eterno, né, que é esse que Paulo se refere nesse capítulo, e existe o julgamento segundo nós mesmos. Nós podemos. São vários tipos de julgamentos que a gente tem que fazer durante o dia. Todos os anos, por exemplo, a gente é chamado, de 2 em 2 anos, a gente é chamado a escolher políticos. O que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo um julgamento. Quem é que vai ocupar os cargos de vereadores e prefeitos e governadores, etc, etc. São as pessoas, tem vários candidatos lá e você vai julgar qual, na sua opinião, é o melhor. Aqueles que, pelo menos teoricamente é assim, né? Aqueles que obtiverem mais julgamentos favoráveis vão assumir o cargo. Então, assim, não adianta você fugir. Não adianta aquele negócio. Não julgueis que as pessoas colocam quando você fala assim. Por exemplo, eu lembro que eu conversando com um amigo na eleição passada. Eu não estou entrando em política, não, mas eu só pra, um comentário que me veio à mente para exemplificar, sabe? E tinha vindo para mim um vídeo de satanistas fazendo rituais satânicos para eleger Lula, né? E eles fazendo vários, fazia aquele, pegava uma adaga, fazia círculos de saus e fazia várias feitiçarias para lá e um monte de coisa, né? Aí acendiam fogueiras nos montes, aí faziam vários sacrifícios no cemitério, um monte de vídeo nesse sentido, todos eles investidos na época no candidato de Lula, né? No Lula. E eu mandei para um colega católico, para um colega que eu sei que ele é católico, que ele vai na igreja, às vezes eu vejo ele comungar, então eu sei que ele tem, e ele me disse assim, né? Não julgueis. Aí eu, por que não julgar? Por que não julgar? Porque eu estou julgando segundo minha reta razão. Eu estou vendo que pessoas que não concordam com o meu pensamento na época, estão favorecendo esse camarada, né? Então, como você quer dizer que eu não devo julgar? Por que eu não devo julgar? Inclusive, a própria palavra diz que nessa situação eu devo julgar. Eu devo julgar. Então, não julgueis, ele não, quando se, assim, para fixar em vocês, quando o não julgueis é citado na Bíblia, ele é citado referente à salvação eterna. Quando Paulo e entre outros evangelistas, né, eles falam assim, não julgueis segundo isso, não julgueis por causa disso. É segundo a salvação eterna, porque esse direito, isso só Deus pode fazer, só Jesus pode fazer. Julgar segundo a salvação eterna, segundo a eternidade. Porém, a gente é chamado a julgar segundo as obras. As obras que vão acontecer com nossos familiares, por exemplo, se um filho seu, eu estava conversando hoje com minha esposa dizendo assim, se um filho seu, ele se envolve com, sei lá, um ladrão, um assassino, um traficante, aí você não vai julgar, porque você, na sua concepção, você não pode julgar. É claro que você tem que julgar. E você tem que julgar o melhor para aconselhar a seu filho, já que você tem, provavelmente você tem mais experiência de vida que ele. Aí, sei lá, sobre um trabalho que você sabe que aquele trabalho não dá para seu filho, não dá para essa determinada situação, né? E você julga, você tem a obrigação moral.
Para você ver como é, assim, a gente, eu também sou pai de família, né? Eu também sou pai de família, então a gente tem a obrigação moral de dizer a nosso filho, olha, você, se você for por esse caminho, você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. Então, isso é um julgamento. Isso é um julgamento. Então não tem como. É uma praticamente uma inexistência você afirmar esse não julgueis. Porque a todo momento na nossa vida nós somos chamados a julgar. A diferença é como nós julgamos e como nós não julgamos. Entenderam? Então, aqui continuando, né? Deixa eu continuar aqui. Loucos por causa de Cristo. Essas coisas, irmãos, eu as apliquei como exemplo a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que em nossas pessoas aprendais o ditado: nada além do que está escrito, para que não vos orgulheis tomando partido um contra o outro. Aqui a questão do orgulho de novo, né? A questão do orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é você se achar melhor do que os outros. Você se achar melhor do que você realmente é. Porque se você for raciocinar bem, você é um pecador como todo mundo. Você tem seus defeitos como todo mundo. E se você se colocar no altar, você vai perder a graça. Se você se colocar no altar, você vai ser seu próprio Deus. E não. É um defeito que. O orgulho é um defeito que eu vejo em muitas pessoas na nossa geração. E às vezes ele me tenta, não vou mentir para vocês não, às vezes ele me tenta, mas eu sempre rezo e peço a Deus, Deus, coloca-me no meu lugar, no lugar de servo, no lugar de servo. Eu sou seu servo, Senhor. Eu sou seu servo, então não deixe que eu fique orgulhoso, deixe que eu caminhe com humildade na sua frente. E assim eu vou indo, eu vou me confessando, né? Sempre refletindo, tentando de noite refletir sobre algum pecado que eu cometi ou não. Eu sempre tenho assim meus pecados diante de mim. E, e às vezes eu tenho que me confessar, cara. E criar aquele propósito de não pecar mais. É assim que a gente vai entrando em perfeição com Cristo, né? A perfeição cristã que chama, né? É nesse ato de você pecar e você dizer, não vou pecar mais. Mas mesmo assim eu peco às vezes, entendeu? Então, é a questão do orgulho, né? O orgulho nos leva a achar que somos melhores do que realmente somos. Somos melhores que os outros, somos melhores que nós mesmos, somos até nossos próprios deuses, né? Então a gente não pode, e é que nem Paulo diz aqui, né? Nada além do que está escrito. Nada além do que está escrito. Então a gente lê a Bíblia e a gente tem que ter a compreensão correta. A gente tem que entender que a Bíblia é um livro prático, né? É um livro prático que a gente tem que praticar para entender, porque essas coisas que aqui falam na nossa vida também acontecem. Aí ele fala aqui, né? Com efeito, o que te distingue? Que tens que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não tivesse recebido? Aqui, outra frase verdadeira, né? A gente recebeu tudo de Deus. Deus é a própria existência. Eu não sei se vocês conseguem compreender isso. Quando ele fala eu sou a vida, ele fala a vida no sentido de existência. Então tudo existe dentro dele. E tudo que você ganhou, estudou, compreendeu, viveu, foi de certa forma graças a Deus, porque ele sustenta a nossa vida. Entendeu? Apesar que suas escolhas podem ter sido, né, boas ou ruins, e as consequências que você tirou tenham sido boas ou más, né? Mas você só está fazendo ela porque Deus sustenta a sua vida, sustenta a sua, a minha, a de todos nós, né? Então, que tens que não tenhas recebido? Tudo a gente recebeu. E se o recebeste, por que te glorias como se não tivesse recebido? Aí é que tá. Por que está sendo orgulhoso? Já estáis saciado, já vos tornaste ricos. Sem nós vos tornastes reis. Sem nós vos tornasse reis, né? Oxalá seja reis de verdade, para que partiremos também da vossa realeza.
pois penso que Deus nos apresentou a nós, apóstolos, a classe mais baixa, como condenados à morte, porque fomos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sois prudentes em Cristo. O que é a prudência? A prudência é a virtude que você julga conforme a reta razão, né? Então, por exemplo, naquela situação do motorista, né? O motorista ele viu lá a distância, talvez ele tivesse apressado, alguma coisa assim, e ele resolveu atravessar e quase que o motorista bateu nele. O que isso significa? Significa que ele pode ter faltado com a prudência, né? Porque a prudência é aquela virtude que nos faz escolher o melhor para a gente, né? O melhor para nós mesmos. Por exemplo, quando você, sei lá, você está em determinada situação, né? E você acha que por exemplo, eu gosto de falar assim uma realidade que a maioria dos pais, dos pais de família eles se encontram, né? Por exemplo, você está endividado, mas você quer, sei lá, comer aquele sanduíche, sei lá, aquela coisa. Então você, no fundo, você sabe que você precisa pagar suas contas. E que se você comer aquilo, você sabe que pode ser que você não consiga pagar, né? Pagar suas contas. Então, o prudente a fazer é você obviamente é você não comprar aquele sanduíche. Mas nem sempre a gente agimos segundo a prudência, né? Nem jeito, isso é um exemplo meio tosco, né? Mas assim, é o primeiro que me veio à mente. Então a prudência é assim, né? O julgamento, ele não, nos dá escolhas, né? Os julgamentos, eles nos dão escolhas, né? A gente escolhe entre dois bens. E a prudência nos faz escolher o melhor bem, né? É o melhor bem. Então ele diz aqui: e sois vós prudentes em Cristo. Nós somos fracos e vós sois fortes. Vós sois honrados e nós desprezados. Até agora sofremos fome, sede e nudez. Somos maltratados e andamos errantes. Estamos cansados de trabalhar com nossas mãos. Como insultados e abençoamos, somos perseguidos e enfrentamos. Somos caluniados e confortamos. Tornamo-nos como o lixo do mundo, o desdém de todos até agora. A autoridade de um pai. Não é para vos envergonhar que escrevo isso, mas para vos corrigir como a meus filhos muito amados. Com efeito, ainda que tivéssemos milhares de educadores no Cristo, não tendes muitos pais, pois fui eu quem, pelo Evangelho, vos gerou no Cristo Jesus. Eu vos exorto, pois tornai-vos meus imitadores. Foi para isso mesmo que vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos recordará minhas normas de conduta no Cristo, tais como as ensino por toda parte em cada igreja. Pensando que eu não iria até vós, alguns se encheram de orgulho, mas em breve irei ter convosco, se Deus quiser, e tomarei conhecimento, não das palavras desses orgulhosos, mas de seu poder, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que Timóteo, não foi Timóteo que ele disse? Deixa eu olhar aqui de novo, viu? Timóteo ele foi enviado para o pessoal como um pai, né? Ele está falando como um pai para seus filhos e Timóteo foi enviado como vamos dizer, aquele irmão mais velho, né? Aquele irmão mais velho. O que quer dizer assim que ele foi enviado, ele está falando como um pai? Como é que se a gente parar para refletir, como é que a gente fala com nossos filhos? Nós falamos com nossos. O que é ter um pai? O que é ter um pai? Ter um pai é você ter segurança. Segurança. Você sabe que você é amado por seu pai. Você sabe que ele não te quer mal. Você sabe que ele não te quer mal. Você sabe que ele é mais experiente que você na vida.
Você sabe que por causa dessa experiência, muitas vezes ele tem mais sabedoria do que você próprio sobre as coisas da vida. Ele, por ter passado por várias situações, ele provavelmente ele conhece a maldade das pessoas. Várias pessoas provavelmente na vida dele já frustraram ele, já armaram contra ele, já fizeram todo tipo de coisa com ele. Então ele tem vamos dizer assim, um senso maior para reconhecer perigos. Né? Ele é capaz de ensinar sobre coisas da vida, lições da vida. Geralmente o pai dá lições da vida. Né? Ele é uma norma de conduta. Ele é uma norma de conduta, ou seja, vamos dizer que você tem um pai trabalhador, graças a Deus o meu é. Então ele mostra para você como você tem que ser, né? Que você tem que ser trabalhador, você tem que ser dedicado, você tem que tentar ser pelo menos assim o melhor marido que conseguir. Você tem que estar lá junto da mulher, né? Você tem que aconselhar bem os seus filhos. Então isso é ser um pai. E ele está aconselhando aqui. Ele está aconselhando aqui e ele fala sobre normas de conduta. Qual é as normas de conduta que Paulo fala? É sobre o estado de graça. É sobre o estado de graça. É a gente cumprir os mandamentos é, e cumprir com aquilo que Deus disse, que Jesus disse, Deus no caso, né? Deus disse no Sermão da Montanha, né? Que ele fala assim, né? Quando tivesse fomes, vós alimentais, quando tiver de sede, deles de beber, quando estive estrangeiro, deste uma moradia, quando eu tive frio, me deste roupas, quando eu tive doente, me desse remédio. E assim fala sobre quando precisei de ensinamentos, você me instruiu. Então, nesse sentido, é que vai a perfeição cristã, né? Cumprir os mandamentos, uma norma de conduta de cumprir os mandamentos, ou seja, ser realmente fiel a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e por isso fazer o que ele nos mandou, ou seja, vai além do simplesmente cumprir os mandamentos, né? Então ele fala aqui, né? Pensando que eu não iria até vós, alguns se encheram de orgulho. Então, alguns pensando, é porque a gente tem que constantemente se refletir sobre a nossa salvação. Lembre-se, vocês não podem se colocar no lugar de Deus. Ou seja, vocês não podem dizer que por causa do seu modo de conduta, porque quando você vai vivendo essa vida cristã, quando você vai vivendo, você vai entrando você vai se endeusando, você vai se configurando a Cristo. Cristo é Deus, então a gente vai virando Deus, né? Vai virando Deus. E assim, isso é uma outra linguagem, né? A gente vai ali naquela vivência, a gente vai ficando cada vez mais perfeito, mais perfeito, mais perfeito, mas nós temos que saber o nosso lugar. Porque quanto mais perfeito você está, mais orgulhoso você fica. Né? Assim, então, uma coisa que assim, as pessoas mais progredidas, uma dificuldade que elas vão enfrentar é porque elas estão fazendo as coisas corretas. É porque todo mundo vê ela como um bom filho, todo mundo vê ela como um bom católico, todo mundo vê ela como um bom pai de família, todo mundo vê ela como um bom trabalhador, todo mundo vê ela como um bom em todos os sentidos. E isso nos engrandece. Então a gente vai começando a se achar realmente o que não é. Só que é que nem Paulo disse aqui atrás. O que tu tens que não fosse te dado, que não foi dado. Né? Deus nos deu tudo, foi Ele que fez isso com a gente. E agora a gente está caindo na tentação de se achar melhor do que os outros, de se achar um Deus, de se achar um Deus. Mas nós não somos Deus, nós temos que parar e pensar, né? E entender que nós somos servos, né? Nós somos filhos, filhos dentro de Jesus, né? Por causa de Jesus, porque participamos do corpo de Cristo, nós também somos filhos de Deus. E então, continua, né?
Mas em breve irei ter convosco, se Deus quiser, e tomarei conhecimento não das palavras desses orgulhosos, mas de seu poder, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que é o poder? Poder é você determinar ações de si mesmo e do outro. O poder, quando se fala, por exemplo, quando se fala o poder do Estado, o que é o poder do Estado? O poder do Estado é mandar a gente criar leis, ou seja, dizer assim, você não pode sonegar o imposto. Aí você diz, eu vou sonegar o imposto. Aí ele manda a polícia e a polícia lhe dá um cacete. Que é para você aprender a não desafiar o Estado. Isso é um poder. Né? Então, o poder, a natureza do poder é ser obedecido. E o reino de Deus, ele está nessa obediência. Está nessa obediência nós obedecendo a Deus e influenciando outras pessoas a obedecerem também a Deus. Não é obedecer a nós, é obedecer a Deus. E assim é construído o reino de Deus no mundo. É por isso que o reino de Deus, assim, tem gente que pergunta assim, cadê Deus? Que Deus não existe. Eu respondo, existe. Você que não está sabendo procurar. Porque você vê Deus na igreja, nas estruturas da igreja, você vê Deus no sacramento, né? Você vê Deus na comunhão que a gente comunga, você vê Deus nos fiéis, naqueles que estão em estado de graça. Você vê as atitudes de Jesus, que é Deus. Jesus é Deus. Você vê naqueles fiéis. Então, como você quer dizer que o reino de Deus não existe se o reino de Deus está na sua frente? Entendeu? O reino de Deus está na sua frente, meu querido. É o reino da verdade, da vida. Somos nós somos o reino de Deus no mundo. Né? Então, o que preferis que eu vá até vós com varas ou com amor e espírito de mansidão? Paulo pergunta, né? Paulo pergunta porque ele falou sobre a natureza do poder. E quando a gente reflete sobre como é o poder no mundo é através do pau. O juiz ele vai julgar você, e se ele julgar que você é culpado, ele vai mandar a polícia lhe prender e lhe jogar numa prisão. Mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é com amor e espírito de mansidão. Nós não vamos obrigar ninguém, nós vamos testemunhar. Testemunhar. E as pessoas vão procurar Deus por livre iniciativa, né? Eu acho que eu já falei demais, eu acho que eu vou deixar o quinto capítulo para amanhã. Eu acho que eu vou deixar o quinto capítulo para amanhã. E amanhã a gente continua essa reflexão. Obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu Deus, por este momento. Deus abençoe a todos. Amém.